o jornalista Oswaldo Eustáquio está aqui justamente para comentar. Oswaldo, até quero te dar parabéns. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Porque cada reportagem, a gente sabe, tem um grau de dificuldade. E eu percebi aqui, no ar-condicionado, no conforto do estúdio, a dificuldade que vocês tinham ontem lá para conseguir informações pelo cordão que foi montado. Inclusive o Ninja se virou nos 30 para trazer imagens do Lula chegando. Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês dois. Gostaria que você comentasse tudo isso que a gente viveu aí ontem em Curitiba. Tá certo. Muito boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Voz do Litoral. O nosso cinegrafista, o Márcio Lemos, o Ninja, ele levou uma cotovelada aqui perto do estômago que foi feia. E, aliás, boa parte da imprensa apanhou também, porque os manifestantes formaram um cordão para não deixar a imprensa passar. Então, primeiro eu quero dizer o seguinte, que muitas daquelas pessoas que estavam lá fazem parte só da população, elas fazem parte de um grupo específico. Então, era uma claquete que estava lá para aplaudir o Lula, Tony. Isso para mim foi muito claro. E o povo brasileiro está sedento de justiça, porque os atos de corrupção são muito claros. É muito óbvio que houve muita marmelada, houve muito desvio de dinheiro público. Agora as pessoas querem saber o seguinte: o Lula vai para a cadeia? Essa pergunta é a que eu mais ouvi ontem. E, na verdade, para esclarecer para a população, é importante que a população saiba o seguinte: o Lula responde a 9 processos no Ministério Público. Desses 9, em 6 ele já virou réu, Tony Lagos. E, especificamente no de ontem, ele respondeu por um desvio de 13 milhões de reais em propina da Odebrecht para o Instituto Lula ou para ele próprio, para o Lula. É nesse ponto que o juiz Sérgio Moro quer chegar. E ontem deu uma confusão também, um bate-boca o Lula, perguntando se o Sérgio Moro ia ser isento no seu julgamento contra ele. Enfim, muitas coisas que serão esclarecidas, muitas coisas que estão vindo à tona e que a justiça brasileira, se Deus quiser, vai vir à tona. Se Deus quiser, vai trazer tudo isso às claras. Eu quero pedir para a produção colocar um trecho, Tony, do depoimento do Lula de ontem. Teve um trecho em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inquirido pelo Ministério Público sobre e-mails que a Odebrecht teria encaminhado para o Paulo Okamoto. Veja o que o ex-presidente disse. Deixa eu lhe falar, a senhora não pode ficar perguntando para mim e-mail de João falando com Maria se eu sou Lula. Não, é porque, como o senhor disse, não, tem algum e-mail para mim? Doutora, tem algum e-mail para mim? Essa questão, tem algum e-mail para mim, doutora? No imóvel e houve uma troca de mensagens. Doutora, tem algum e-mail para mim? E a pergunta do Ministério Público. Doutora, tem algum e-mail para mim? Esteve nessa, a senhora pode esperar o depoente fazer a resposta. Eu estou respondendo a pergunta, inclusive. É que Vossa Excelência quer... Doutor, vamos aqui. A questão colocada ao senhor é o seguinte: o senhor tinha conhecimento dessas mensagens? Não tinha conhecimento, doutor. Eu só queria que a senhora perguntasse de coisas que foram direcionadas a mim. Certo. Sabe? Mas aí veja, senhor ex-presidente, é uma pergunta normal, olha. Teve conhecimento disso ou não teve conhecimento disso? Pronto. E daí, Tony? Bom, primeiro que eu acho que o ex-presidente estava muito alterado ontem, né? Eu senti ele nervoso em alguns momentos até. Faltou com respeito com a autoridade, né, com o juiz Sérgio Moro e com tudo que acontecia ontem lá, porque as respostas, pelo que eu entendi e que eu li e que eu ouvi de comentaristas políticos, foi uma grande enrolação e não se chegou a objetivo nenhum, as respostas muito enroladas do ex-presidente. Na verdade, Tony, o cerco está se fechando para o ex-presidente Lula, porque até então não havia nenhum depoimento de um petista. Não havia fogo amigo ainda. Era sempre o Ministério Público falando, a oposição falando, a imprensa falando, e o Lula dizendo: não fui eu, não tem prova. E o Palocci, o ex-ministro, um grande braço direito de Lula, derrubou a casa em um depoimento recente, numa delação, e aí ficou muito ruim. Porque quando um petista fala: olha, o Lula sabia de tudo, a situação ficou muito grave, Tony. E é importante também para que o nosso telespectador entenda todo esse caso, porque é um propinoduto, é um desvio de dinheiro público que não acaba mais. Agora, quando o Palocci vem e denuncia o Lula e diz o Lula sabia, a coisa ficou feia. Agora vamos ver o que é que o Lula falou sobre isso, sobre o depoimento de Palocci.
Eu, sinceramente, eu não sei qual era a relação que o ex-ministro Palocci tinha com o doutor Marcelo Odebrecht. Eu não sei. Os dois têm mais de 35 anos de idade, têm autonomia, conversava e nunca me pediram para conversar. Sabe, se eles conversavam coisas, se tinha a fundo, se não tinha fundo, o doutor Palocci que explique. O Marcelo que explique. Certo, mas O dado concreto é que nem o Marcelo, nem o Emílio Odebrecht, eu nunca... Doutora, se eu responder e a senhora não prestar atenção, eu vou achar que não tem sentido o que a senhora me perguntou. O seu depoimento está gravado. Sabe, mas eu queria que a senhora ouvisse, porque quando a senhora pergunta, eu fico olhando para a senhora. Até por uma questão de respeito. Certo, mas o senhor estava respondendo, né? Eu estou lhe falando que nunca o Marcelo Odebrecht, nunca o Emílio Odebrecht, nunca nenhum empresário nesse país discutiu finança comigo. É isso aí, Tony. E olha só, então para contextualizar bem o nosso telespectador, esse depoimento do Lula ao Sérgio Moro foi sobre esses 13 milhões de propina da Odebrecht, mas Lula já foi condenado em primeira instância pelo próprio juiz Sérgio Moro. Esse foi o segundo encontro entre Lula e Moro. Logo depois do primeiro depoimento, Lula foi condenado a 9 anos e meio de cadeia, de prisão. Mas essa condenação ela foi em primeira instância, pela Justiça Federal de Curitiba. No Brasil, para que essa pena seja cumprida, para que o Lula seja efetivamente preso e, consequentemente, tenha os seus direitos políticos cassados, essa sentença do Moro deve ser mantida em segunda instância, que é no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4 em Porto Alegre. Se for mantida, o Lula vai para a cadeia e o Lula não consegue ser candidato. Mas o clima tensionou muito e eu quero que você confira esse último trecho, o finalzinho do depoimento do Lula ao Moro, que pegou fogo. O Lula pergunta se o Moro vai ser isento e questiona sobre a condenação de 9 anos e meio. E o Moro fala assim, olha, não é muito bom a gente falar sobre isso. O pau comeu. Veja como foi. E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não, eu vou interromper aqui. Eu vou continuar certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito. Pode interromper a gravação. O que você achou, Tony? Eu não sei o que é pior pro Lula. Você, na minha opinião, admitir que houve toda essa roubalheira, que todo esse desvio de dinheiro, porque tudo que é perguntado para o ex-presidente, ele diz que não sabe nem dentro da casa dele, porque ele diz que ele não sabia que a dona Marisa, falecida, queria comprar um imóvel, ele também não sabia. Então, como é que um presidente pode ser tão desinformado? Ele não sabia de nada que estava acontecendo no governo dele, de todo o desvio, de toda a corrupção, ele não sabia o que estava acontecendo dentro da casa dele. A pergunta que daí eu devolvo a você é o seguinte: você acha que essa corrupção toda está só no nível federal ou isso é um efeito cascata, Oswaldo? Olha, Tony, primeiro que ninguém aguenta mais esse tipo de corrupção. O brasileiro está por aqui com tanta roubalheira e na prática alguém roubou. Alguém meteu a mão no dinheiro público, independente de quem foi. E essas pessoas têm que ser punidas. Do Lula, do Aécio, que já teve problemas, quem quer que seja. Agora, respondendo a tua pergunta, Tony, isso aí está no geral do governo federal, governo municipal, a entidades que mexem de alguma forma com o dinheiro público. Isso o povo não aguenta mais. E aqui em Paranaguá nós temos visto muita corrupção também. Você que assiste a TVC e tem acompanhado. E olha, eu quero falar sobre um assunto, Tony, que é um assunto local, que me chamou muito a atenção, que é um escândalo também. A Câmara dos Vereadores de Paranaguá deu mais um cheque em branco para o prefeito Marcelo Rocha fazer o que ele quiser.
Entendeu? Tivemos a polêmica dos shows aí, que ainda não está resolvida. Mas, para que você entenda um pouco melhor, eu vou pedir um pedacinho da reportagem de ontem, em que o vereador Jaime da Saúde falou sobre isso. Por favor, bote no ar. O que está acontecendo aí é que cada 6 meses vem um projeto do prefeito pedindo para os vereadores abrirem mão do direito deles de fiscalizar e passa esse poder para ele. E agora há pouco mesmo foi votada uma lei que tirou os poderes do prefeito e transferiu para nós. Quer dizer, uma incoerência muito grande, porque quando o pepino é grande, o prefeito joga para a Câmara de Vereadores. E quando o negócio é o filé mignon, ele pega e leva para ele. Olha aí, gente, vocês ouviram bem o vereador Jaime da Saúde falar? Se a Câmara dos Vereadores manter esse cheque em branco para o prefeito Marcelo Roque, os vereadores, que me desculpem, que me perdoem aqui, mas podem pegar sua mochilinha e voltar para casa e fechar a Câmara dos Vereadores de Paranaguá. Porque os vereadores estão ali exatamente para isso, para fiscalizar a prefeitura, para deliberar sobre assuntos referentes ao dinheiro público. Os vereadores são os fiscais, são os guardiões, ou deveriam ser, mas na prática estão abrindo mão daquilo que foram chamados, daquilo que foram eleitos e daquilo que foram empoderados. Para mim, os vereadores de Paranaguá, mantendo isso, estão envergonhando a cidade em nível nacional e dando um cheque em branco para o prefeito, estão abrindo mão da sua função, que é legislar e fiscalizar. Então, Tony, eu vejo isso com muita preocupação, vejo isso com muito receio, porque Paranaguá vai virar o quê? Vai virar uma cidade de coronéis? Vai virar uma cidade onde não tem mais poder legislativo? Onde o poder legislativo ele fica inócuo? Atenção, competente Ministério Público para investigar todos esses casos. Ontem, inclusive, nós tratamos desse assunto aqui. E eu falei o seguinte, em determinado momento, o que parece, alguns vereadores me parece, lembra aqueles álbuns de figurinha que tinha? Né? Claro. Alguns vereadores, na verdade, eles são só figurantes ali. Porque eu não vejo eles darem uma entrevista, eu não vejo eles se manifestarem nada. A TVCI está sempre lá cobrindo todas as sessões. Eu não vejo eles nem ocupar o púlpito lá da Câmara para poder se manifestar com alguma coisa. Eles só ficam lá sentadinhos, olhando para o computador, como se eles estivessem pesquisando alguma coisa para aparecer na imagem. Isso é complicado. E tem um outro pepino aí, que é a questão do TAC. O termo de ajustamento de conduta que mexe com... dos servidores municipais. Esse vai dar um rolo, Tony. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso? Vamos falar com os vereadores? Vamos.